Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês um pouco da minha história com o Danilo, como nos conhecemos, porque tem muita gente aqui no canal que não acompanha o canal e aí fica perdido, né? No início do canal a gente tava namorando, aí depois a gente se separou, mas continuou amigos, aí depois nós voltamos e agora nós noivamos. E aí tem gente que fica perdido, que não viu a parte que nós voltamos, enfim. E tem gente que vai perguntar, por que o Danilo não tá no vídeo? Gente, o Danilo tá trabalhando, graças a Deus. A gente passou um tempo, um aperto, porque ele não tava com emprego, mas agora ele tá trabalhando de domingo a domingo, e aí por isso ele não tá aqui. E também ele não tem muita intimidade com a câmera, ele fica com vergonha, ele fica assim, bananando todinho. E as poucas vezes que ele apareceu aqui no canal, teve gente que ficou... tipo, exigindo, sabe? Ah, ele tem que falar mais, ah, ele tem que fazer mais, ah, ele tem que fazer isso, fazer aquilo. Só que, gente, o canal é meu. Quem decidiu expor a sua vida foi eu. Eu que escolhi falar com a câmera, né? Ele não tem obrigação de fazer nada disso. E aí, coincidiu com o trabalho, enfim. Aí eu que vou contar aqui a nossa história pra vocês. Eu e o Danilo, nós nos conhecemos em 2013. Foi nessa casa aqui que a gente se viu pela primeira vez. Pela primeira vez, assim, porque eu já tinha visto ele antes, e na verdade eu não sei se era ele ou se era o irmão dele, porque ele tem um irmão gêmeo. E aí eu encontrei uma vez com ele, mas ele não se lembra disso, então eu não sei se foi ele ou se foi o irmão dele. Mas a gente só se viu, se cumprimentou, acho que... não sei se era ele ou não, porque ele não tem boa memória também. Enfim, mas a primeira vez que de fato a gente viu, se conheceu, foi em 2013, aqui nesta casa. Ele era muito amigo dos meus irmãos. Antes dele me conhecer, antes dele saber da minha existência, ele sempre foi muito amigo dos meus irmãos desde criança. O meu pai adotivo, para vocês saberem um pouco também dessa história do meu pai adotivo, tem que assistir outros vídeos que eu já mencionei. Mas enfim, meu pai adotivo, ele tem um grupo de capoeira, que é o pai dos meus irmãos biológicos, né? Ele tem um grupo de capoeira e o Danilo começou a frequentar esse grupo de capoeira. Lá ele conheceu os meus irmãos. Primeiro ele não gostava muito deles, depois eles se tornaram melhores amigos, estudavam na mesma escola e tudo mais. Aí ele era amigo dos meus irmãos. Enfim, aí ele veio aqui em casa visitar esse meu irmão e tinha acabado de acordar que eu ia lá pro armarinho da mamãe, que eu que tomava de conta lá. Era domingo, gente, eu tava naquele humor que nem precisava ser domingo para eu estar naquele humor. Eu sempre estava naquele humor, né? Eu não sou muito boa quando eu acordo, eu não sou muito simpática, principalmente quando eu acordo. Aí eu ia sair para ir lá para casa da vovó reparar o armarinho e ele chegou bem na hora. E eu sou um pouco tímida, antissocial, todas essas coisas. Eu peguei, quando ele chegou na hora que eu ia sair, eu me deitei na rede e fiquei esperando ele ir embora. Aí ele chegou falando com meus irmãos, gente, ele tinha uma boca, ele tem essa boca suja até hoje, mas antes era muito mais. E eu fiquei impressionada o quanto aquele menino falava palavrão, mas eu também não dei atenção, não dei ibope, não dei nada, eu fiquei na rede esperando ele ir embora. E ele falando com meus irmãos, aqui a casa, ela tava na base da base. Tava com, acho que tava fazendo as sapatas ainda, e tinha assim, aquela partezinha aquelas duas fileiras de tijolos embaixo, né, que era para levantar a parede, só que a minha mãe, ela não tinha dinheiro para mão de obra, só para o material, então a obra ficou parada há muito tempo. E ele já chegou numa empolgação, bora levantar essa casa, não sei o que vocês estão fazendo aí deitado? Botando maior pilha nos meus irmãos, maior empolgação, para levantar, ajudar a mamãe a levantar a casa, né? Já que tinham dois homens para fazer a mão de obra e ele como é que eu falo, gente? Como é que eu falo? Se empenhando em ajudar, ele sempre teve muitas ferramentas e ele falava que trazia as ferramentas, ele levantava essa casa, porque lá na casa dele, ele e o irmão dele que levantaram umas paredes lá, rebocaram. Enfim, o Danilo sempre foi muito trabalhador, uma coisa que o Danilo não tem é preguiça. E então, sempre que ele vê alguma coisa que ele pode ajudar alguém em questão de trabalho, ele vai lá e ajuda. Principalmente que eram os amigos dele, né? Aí eu peguei e fiquei ouvindo aquela história, mas também não levantei, não falei com ele nem nada, fiquei lá na rede. Até que ele foi lá na rede e... quem é essa menina aqui? Ah, menina, tua irmã, não sei o que. Ele nem sabia que os meninos tinham irmão. Ou você sabia, não deu muita importância. E aí ficou tirando graça comigo, só que eu não era muito simpática, né? Aí eu peguei e fiquei lá na rede. E não dei muita bola pra ele, na verdade não dei bola nenhuma, só fiquei lá na rede. Quando ele foi embora, eu peguei e saí, fui correndo lá pra casa da mamãe, lá pra casa da vovó, liguei pra mamãe, falei, mãe, eu acho que agora a obra da casa vai sair, porque chegou um amigo dos meninos aqui, muito empolgado, eu acho que agora ele vai conseguir motivar os meninos pra lhe ajudar a arrumar essa casa.
Só que a mãe não deu muito ibope. Eu acho que ela tinha medo, né, de investir o material e como não ser profissionais, ela acabar perdendo o material, o único dinheiro do material que ela tinha. Enfim, aí ela não deu muita importância. E aí ficou por isso mesmo, a gente nunca mais se viu, nunca mais se falou. Eu acho que depois, tempos depois, ele vinha aqui em casa ver os meninos, eu esbarrava com ele falava assim, ei, ei, me chamava para tentar conversar, só que eu só fazia rir e corria. Eu e a minha prima, eu via ele e saía correndo, porque eu não achava ele muito bonito não vou mentir para vocês. Aí eu só saía, ficava rindo com a minha prima e saía correndo, não dava importância. Aí depois, tempos depois, eu fui ficando maior, a gente começou a conversar pelo Facebook. Eu achei o Facebook dele, ele achou meu Facebook, e a gente começou a conversar. Só que eu falava pra ele que eu queria ser amiga dele, e ele falava que ele não queria ser meu amigo, que ele não aceitava só amizade. Eu falava, não, mas eu só quero ser tua amiga, não sei o quê, porque eu não achava, ele não fazia meu tipo. E aí o Danilo sempre foi muito dramático. E aí ele falava assim, não, eu não quero ser teu amigo, então exclui meu Facebook, bloqueia meu número, esquece meu número, era assim que ele fazia. E aí a gente parava de se falar e depois de um tempo eu achava o Facebook dele de novo, ou ele me mandava mensagem, ou eu mandava mensagem para ele, eu não lembro. E a gente começava a conversar. E era isso, entre idas e vidas a gente só conversava, nunca ficou nem nada. Aí ele me mandava uma música que era do Lucas Luco. Não sei se vocês conhecem essa música, que é Só Pra Te Fazer Lembrar de Mim. Eu acho que é assim o nome da música. E tá, enfim, no meio das conversas eu mandava essa música aí, tudo bem. E a gente nunca ficou. Aí eu acho que... Não, gente, minto, eu conheci ele em 2012. Foi em 2013 que a gente começou a conversar. Aí, tá, não deu em nada. Teve um baby chá do meu irmão e ele ia, porque ele era amigo do meu irmão, né? Como eu já disse pra vocês. Ele ia por esse baby chá. Eu fico olhando pra cima, gente, às vezes da agonia. É porque eu fico buscando na memória, tá? Pra tentar lembrar a ordem das coisas. Aí ele ia pra esse baby chá. Aí chegou lá nesse baby chá, gente, ele não me deu moral, ele não falou comigo, parece que eu não existia. E aí aquilo eu acho que mexeu com o meu ego. É porque como assim um menino que era obcecado por mim, não queria ser só meu amigo, ignora a minha existência? Aí ele não falou comigo e eu comecei a ficar... Ele não falou comigo, aí eu comecei a ficar sentida. Aí ele foi embora, não falou comigo, eu pensei que ele ia falar comigo, não falou comigo, foi embora. E ele esqueceu um negócio lá, acho que foi o pé de uma mesa. E aí foi a oportunidade que eu vi pra falar com ele. Eu falei, ele vai ter que voltar pra buscar essa mesa. Eu mandei mensagem pra ele, olha, tu esqueceu o pé da mesa aqui, não sei o quê. Aí ele falou, tá bom, vou buscar. Ele chegou, veio buscar e já ia embora. Simples assim. Aí eu peguei e falei, tu não vai falar comigo, não sei o quê. Aí ele falou comigo poucas coisas, nem lembro muito nesse dia. E foi embora. E aí acabou o assunto, e acho que passou mais alguns meses. Depois, eu tô tentando lembrar, gente. Passou muitos meses, acho que 5, 6 meses, não sei quanto tempo, muito tempo, que a gente ficava sem se falar, sem se ver, eu esquecia da existência dele, acho que ele esquecia da minha também. E é engraçado lembrar dessas coisas, né, porque já faz muito tempo que aconteceu todos esses desencontros até a gente ficar junto. Sim, aí depois desse baby chá, eu ia aos finais de semana, algumas vezes, lá pra casa do meu irmão com a mulher dele. E o Danilo era amigo dos dois. Aí às vezes a gente se encontrava por lá, só que eu ia pra lá ficar com outra pessoa que era amigo deles e não tinha nada a ver com o Danilo. Como eu disse, eu não tinha nenhum interesse em ficar com o Danilo, ele não fazia o meu tipo, não tinha vontade de ficar com ele. Aí lá a gente conversava, né? A gente conversava e ele sempre perguntava assim, no meio dessas conversas ele perguntava qual é o dia do teu aniversário. Aí eu falava, dia tanto de março. Aí ele falava... Ele fazia assim uma cara de surpresa, mas nunca falava o porquê, porque ou alguém interrompeu o assunto, ou a gente se distraía com outra coisa, mas ele nunca falava o porquê. Aí ele falava assim, mentira que esse dia. Eu falava, E nunca cheguei a entender o porquê que ele ficava surpreso do meu aniversário ser aquele dia. Aí tá, passou o tempo, eu ficava com outra pessoa, né, a gente se desencontrou mais uma vez, se afastou mais uma vez, e aí depois disso, Aí depois eu acho que eu parei de ficar com essa pessoa e comecei a conversar com ele de novo, porque o meu interesse com ele era só ser amigo dele, só ser amiga dele, só uma amizade, né?
Comecei a conversar com ele de novo. Tô tentando lembrar, gente. Tá. Aí eu comecei a conversar com ele de novo, a gente só conversava e não acontecia nada, a gente nunca ficou nem nada. Aí passou um bom tempo, meu irmão se separou, ficou solteiro, voltou a morar aqui em casa. E aí de noite ele ia pra lá, pro outro bairro, né, que é bairro distante daqui de onde a gente mora, encontrar com os amigos dele, sair na rua, enfim. Aí eu ia com ele, a mãe deixava eu ir com ele, aí eu ia com ele e lá ele encontrou a nova namorada dele, que no tempo foi a Evelyn, foi aí que eu conheci a Evelyn. E às vezes a gente saía assim na rua, indo na casa de amigo deles, só visitando para eles conversarem. E aí ficava eu e a Evelyn assim, só nós duas. Aí foi aí que a gente começou a nossa amizade. Eles se entrosavam lá com o amigo deles e eu ficava com a Evelyn do outro lado, se fazendo companhia, até que a gente começou a ir na casa do Danilo. Aí a gente foi a primeira vez lá na casa do Danilo. Eu acho que ele não tava lá. Eu acho que ele não tava lá, alguma coisa assim. E aí, outro dia, a gente ficou saindo, enfim. E aí, eu acho que da segunda vez que a gente foi na casa do Danilo, ele tava lá. E aí, eles falaram, ficaram botando pilha, assim, pra gente ficar. Eu já comecei a achar, assim, o Danilo um pouquinho mais atraente. Mas eles ficaram botando pilha pra gente ficar e a gente acabou ficando nessa primeira vez. Mas eu continuava sem querer nada, tá? Só fiquei lá por causa da empolgação. Depois fomos embora para casa e depois a gente começou nesses nossos passeios daqui lá para esse outro bairro para encontrar os amigos dele e com um pouco mais de frequência lá para casa do Danilo. E foi que a gente, cada vez que a gente ia para lá, eu ficava com ele. Uma curiosidade, o Danilo, ele morava lá em cima da casa da mãe dele, num quarto que ele tinha uma geladeira e lá ele tinha as coisinhas dele. Tomava leite ninho, tinha queijo e presunto na geladeira dele, pão de forma. Mas o quarto dele era uma bagunça, gente, um chiqueiro, homem solteiro, é muito imundo, vou contar pra vocês. Aí a gente passou a ir lá na casa dele com mais frequência, porque o meu irmão e a minha cunhada falavam assim, bora lá, porque aí ele vai dar misto pra gente, que é queijo, pão, queijo, presunto, né? Bora lá pra gente comer misto. Bora lá, Dani, pra gente comer misto. Às vezes eu nem queria ir lá. E aí a gente ia lá, eu já contei essa história pra ele, tá? Não tem problema eu contar aqui pra vocês. E a gente ia lá pra comer misto na casa do Danilo. Aí a gente foi ficando, mas não deu em nada também. Teve uma festa na minha escola que o Danilo ia levar a iluminação. Era uma festa de fim de ano que os adolescentes, os alunos estavam organizando. Aí nós fomos para essa festa e lá o Danilo queria ficar comigo, mas eu não queria ficar com ele. Aí ele queria dançar, eu falava, eu não sei dançar, e ele ficava me puxando para dançar. E ele que comandava o jogo de luz e o som lá. Aí toda hora que ele ia me puxar para dançar, era engraçado. Que ele pegava, ligava a máquina de fumaça, enchia de fumaça, assim, de que ele me chamava pro meio da fumaça para dançar. Parecia coisa de filme, gente. Coisa de cinema, de meninas adolescentes. Era engraçado. Só que eu sempre dava um S nele e não dançava. Só ficava enrolando ele. Aí no final da festa teve uma confusãozinha lá. Porque tinha um menino que eu conversava que ele era só meu amigo. Eu tinha certeza na minha cabeça que ele era só meu amigo. A gente não tinha nada além de amizade, mas a gente conversava muito. Muito mesmo, todos os dias, mas não passava de amizade. E tinha outra pessoa que eu ficava antes de ficar com o Danilo. Aí, os três se encontraram lá, assim. E um ficou com raiva do outro, que ficaram tudo com raiva de mim. Eu fiquei sem entender nada, porque eu não tinha nada com nenhum dos três. Nem com o Danilo, nem com o menino que eu conversava, e nem com o menino que eu ficava muito antes de ficar com o Danilo. E nem tava ficando com o Danilo nesse dia, né? Aí os três ficaram tudo com raiva de mim, mas quem me doeu mais foi o Danilo. Não sei porquê. Ele ficou com raiva de mim e quem me doeu mais foi ele. Eu fui atrás dele e falei, não sei o quê, deixa eu explicar, não, eu não tenho nada com esse pessoal. Aí ele pegou e falou, então me beija. Aí eu não queria ficar com ele por pressão e também não queria que ele ficasse com raiva de mim. Eu falei, não, mas eu não quero, porque não sei o quê, eu só quero ser tua amiga. Não, eu não quero ser teu amigo, eu já te falei que eu não quero ser só teu amigo. Virou as costas e foi pra lá arrumar, porque já tinha terminado a festa, arrumar o jogo de luz dele lá pra ir embora. E aí eu fiquei muito sentida, gente, vim pra casa. Comecei a chorar, eu não sei por que eu comecei a chorar. Ah, tá, foi porque eu ligava pra ele, ligava pra ele falar comigo, pra ele conversar comigo, mas ele não me atendia. Aí eu comecei a chorar. Eu não sei por que eu chorava se eu não tinha nada com ele. Eu não entendo isso, não entendo.
Mas já devia ter algum sentimento, né? Não tem explicação chorar sem motivo. Aí, nada dele me atender, mandava mensagem, ele não respondia. Me deixou num vácuo valendo, gente, num vácuo valendo mesmo. E aí, foi aí que eu comecei a me apaixonar por este cara. Foi quando ele começou a me ignorar, foi quando o jogo virou, porque até então era eu que ignorava ele, era eu que não queria nada com ele. Aí eu ficava escutando aquela música lá, que eu contei pra vocês lá no início, só pra te fazer lembrar de mim. Aí eu ficava escutando essa música e lembrando desse menino, acho que no outro dia, nesse mesmo dia de noite ele me atendeu e a gente começou a conversar, e eu conversando com ele, e a gente se acertou. Aí depois disso, o que aconteceu? Depois disso, já era final de ano, como eu disse pra vocês, ele viajou com meu irmão, com um grupo de capoeira, que eles sempre viajavam todos os anos nas férias de julho, de fim de ano, para passar o Réveillon lá em Cotijuba. Aí ele foi para lá e a gente sempre se falando, a mãe não deixou eu ir. Eles voltaram em janeiro, acho que foi 5 de janeiro por aí. Aí eu fiquei com ele mais uma vez. Aí quando a gente voltou dessa última vez que eu fiquei com ele, eu falei pro meu irmão assim: eu não sei se eu e o Danilo tem alguma coisa. Eu fui comentar o episódio da festa, né? Porque ele ficou com raiva de mim e a gente não tinha nada. Aí eu falei, eu não sei por que ele ficou com raiva de mim se a gente não tinha nada. O que ele pensa? Porque ele não falou nada comigo, ele não me pediu namoro, a gente não tá ficando sério nem nada. Mesmo que eu não tivesse nada com os outros também, eu não entendi essa cobrança, essa raiva. Aí o meu irmão falou assim, então conversa com ele, pergunta pra ele o que ele quer, o que ele pensa, o que vocês têm, pra te entender. Aí eu falei, tá bom. Aí da outra vez que eu fui lá ficar com ele, eu conversei com ele, eu falei, olha, o que a gente tem, o que tu quer? A gente vai só ficar? A gente tem alguma coisa séria? Como é que vai ser? Porque eu não quero que tu fique me cobrando, porque eu não tô te cobrando nada se a gente não tem nada sério. Aí ele foi, a gente conversou, e aí ele falou, quer namorar comigo? Eu falei, pode ser. Foi isso, gente. Não foi assim, você quer namorar comigo? E eu falei, sim. Não, eu falei, pode ser, a gente vai testando. Aí foi nesta data, que a gente começou a namorar em janeiro de 2015. Sim, aí começamos a namorar. Eu não vou entrar muito, gente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Eu só vou contando as fases aqui, o que for mais importante mesmo. Mas depois, se vocês quiserem, porque a gente tem muita história. A gente começou a namorar, só que era escondido. Aí o nosso apelido era Casal Fugitivo, porque a gente vivia se escondendo de tudo e de todos, que ninguém podia me ver, porque ninguém sabia, só o meu irmão. Sim, nos tornamos o casal fugitivo, se escondendo de tudo e de todos, porque ninguém sabia, até que eu contei pra minha mãe, falei pra minha mãe, tive uma conversa lá com a minha mãe, né, e ela disse que ele teria que ir lá me pedir namoro na casa dela. Eu acho que isso, gente, 5 meses depois da gente já estar namorando. Aí ele foi lá em casa, foi 5 meses, 3 meses, acho que 3 meses, foi 3 meses, porque era no mês do meu aniversário. Ele foi lá, pediu pra minha mãe, conversou, e a minha mãe... Não, é engraçado, porque é engraçado, né, que tudo tem 2 pontos de vista, né. Nesse dia, eu sentei lá, fiz um bolo pra gente e tal, e ele conversando com a minha mãe. Só que às vezes eu saía para pegar alguma coisa assim no quarto, ou ia no banheiro, e ele falava que toda vez que eu saía, a minha mãe falava para ele, deixa a minha filha, vai embora, esquece a minha filha, não sei o quê. E eu nunca ouvi isso, mas ele falou que ela falava isso. Enfim, aí ela permitiu o nosso namoro, começamos a namorar oficialmente, todo mundo sabendo, né? Começamos a namorar com a permissão da minha mãe, né? Minha mãe já sabia. E aí ela começou a obra desta casa aqui. Lembra que eu falei pra vocês que ela estava só na base? Só que a gente se mudou daqui porque a minha mãe se juntou com o meu atual padrasto e a gente foi embora para outro município. E essa casa aqui ficou meus irmãos, mas ela tinha o sonho de terminar a casa, né? E aí a gente começou a obra aqui e o Danilo no meio, sempre muito empolgado. A gente trabalhava, final de semana vinha pra cá 6 horas da manhã e ia embora 10, 11 horas da noite. Vinha no domingo 6 horas da manhã e ia embora 10, 11 horas da noite. E era o início do nosso namoro. Eu estava apaixonada e eu queria, era o único tempo que a gente tinha pra ficar junto, era no final de semana. Então eu queria que a gente trabalhasse, por exemplo, assim, só até meio-dia e de tarde a gente pudesse ficar junto, ir na praça e tal. Só que isso não acontecia, a gente trabalhava de manhã até de noite, de manhã até de noite. O único tempo que eu via ele era quando ele estava quebrando parede do meu lado. Fora isso, a gente não ficava junto, era só trabalhando. E aí eu ficava chateada, porque ele dava todo o impulso, toda a empolgação, né? Como eu falei pra vocês, ele tá sempre muito empenhado a ajudar.
E ainda mais que era a sogra, não sei se era porque ele queria conquistar a sogra, não sei. E dava todo impulso. Aí a mamãe falava, então amanhã a gente vem 8 horas da manhã e tal. Ele falava, não, que 8 horas da manhã, a gente tem que vir 6 horas pra gente fazer muito, não sei o que e tal, tal, tal. E eu ficava chateada com isso, gente, porque eu queria ficar com ele, eu não queria estar trabalhando com ele, né? E aí eu ficava chateada e falava pra ele, eu tô chateada porque eu queria que a gente ficasse junto e tu ficar dando mais ideia da gente ficar mais tempo aqui. Aí ele falava, não, mas a gente tem que terminar, não sei o quê. Aí, como eu sabia que eu estava chateada com essa situação, mesmo a obra sendo para o nosso benefício próprio, que era a casa da minha mãe, eu falava para ele eu acho que é fábula, não sei. Sei que era uma história que tinha um vídeo que passou lá na minha escola, que era a história de um pedreiro que construía várias casas, belas casas, ele trabalhava para um empreiteiro, e aí chegou um dia que ele não queria mais trabalhar. E aí ele falou pro empreiteiro, né, olha, eu não quero mais trabalhar, faz as minhas contas e me paga, porque eu não quero mais essa vida. Aí o cara falou, não, mas faz mais uma casa, não sei o que, só mais uma casa. E o cara não queria fazer mais essa casa, ele só queria o dinheiro dele e parar de trabalhar. E aí ele fez essa casa com muita má vontade. E aí a casa ficou toda mal feita. Uma pessoa que fazia belas casas fez uma casa toda mal feita porque ele não queria mais trabalhar, ele só queria o dinheiro dele. Aí o cara no final deu o dinheiro dele e falou, pode ficar, essa casa é pra você, essa casa é sua. Aí eu, caramba, o cara construiu a casa toda mal feita e a casa era pra ele mesmo. E eu sempre contava essa história pro Danilo quando eu ficava chateada por estar trabalhando. Eu não sei por que, gente, que eu contava isso. Era porque eu tava chateada, né? Eu não sei. Acabou que hoje em dia a casa é minha. Vocês entendem que eu e o Danilo tava trabalhando pra uma casa que no futuro seria nossa? E na nossa cabeça, isso nunca passava pela nossa cabeça, porque eu nem imaginava que eu fosse ficar tanto tempo com o Danilo. Eu sempre tive muito medo de traição, então eu pensava que eu ia ser traída, porque todos os meus redores já tinham sido traídos, e eu pensava que ia acontecer o mesmo comigo, e que a gente não ia demorar muito tempo. Era isso que eu pensava. E eu sempre falava pra ele, a gente não vai durar mais de um ano, não sei o quê. Hoje em dia ele joga na minha cara e fala, não era a gente que não ia durar mais de um ano, não sei o quê. Enfim, continuamos namorando, ficamos namorando. Aí em 2016 eu concluí o ensino médio e eu comecei a ir trabalhar junto com ele, porque ele tinha acabado de ser sorteado no lance que ele fez para ganhar o carro no consórcio. Foi isso, aí ele fez um empréstimo para pagar o lance e tinha que trabalhar e tinha que economizar o máximo possível. A nossa conversa, gente, era assim, olha, esse final de semana a gente vai ter que economizar, não dá pra gente lanchar, não dá pra gente sair, não dá pra gente comer besteira, não dá pra gente fazer nada, era isso que ele conversava comigo. Aí eu entendia que era pra pagar o carro, né, e tudo bem. Aí eu comecei a trabalhar com ele para ele economizar em diárias com funcionário, não tinha funcionário, só era eu e ele trabalhando direto de manhã, o dia todo, gente, era bem cansativo lá, tinha que quebrar parede, passar fio, coisa tomada, enfim. No início era só os finais de semana, aí depois começou a ser a semana, já que eu não estava estudando. Comecei a trabalhar com ele durante a semana e todo final de semana eu voltava para casa. Na verdade, toda noite eu voltava para casa, de manhã ele ia me buscar e assim ia, só que era muito longe a minha casa da casa dele e a nossa casa do trabalho. As duas casas eram longe do trabalho. Aí eu comecei a ir dormir na casa dele, que teoricamente era mais perto do trabalho, porque não era tão perto assim, era 1 hora ainda de lá. Só que lá de casa eram 2 horas. Aí a mamãe deixava e eu dormia lá com ele, ia trabalhar com ele todos os dias, final de semana, voltava para casa. E aí depois começou a ter mais trabalhos e a gente trabalhava até aos sábados e domingos. E aí eu não começava a passar a semana inteira lá na casa dele. E assim foi que eu fui morando lá com ele. Não teve um dia assim que eu falei, mãe, eu vou morar com o Danilo, ou mãe, posso morar com o Danilo. As coisas foram acontecendo assim, eu fui ficando a semana lá, depois eu fui ficando esse final de semana lá, depois a semana e depois o mês. Voltava só lá na casa da mãe só para visitar, fui levando minhas roupas, eu não tinha muita coisa, fui levando minhas roupas, com pouco eu já estava morando lá na casa dele. Em 2017 foi que eu já estava morando assim definitivamente lá na casa dele e trabalhando de sábado a sábado. Domingo era o dia que eu tirava para fazer comida pra gente levar pra semana, pra gente não precisar gastar com almoço. Aí ficamos juntos todo esse tempo, depois a gente se mudou lá pro quintal da casa da avó dele, depois o avô dele adoeceu, a gente morou numa casa de aluguel ao lado, depois o avô dele infelizmente veio a falecer, a gente voltou lá pro quintal da casa da avó dele, e aí depois de todo esse tempo, em 2021, a gente ficou todo esse tempo junto, não foi fácil, gente, ter
muitas coisas que aconteceram, mas não cabe contar aqui porque vai ficar muito longo o vídeo. Mas a gente ficou junto todo esse tempo de 2015 até 2020. Foi quando eu me separei dele. Eu que pedi a separação, gente, porque eu tava assim, num momento muito mal. Eu já tinha passado um momento muito mal antes, que ele foi total apoio pra mim, foi muito importante pra mim. Inclusive, uma curiosidade, voltando aí um pouco no tempo. Em 2018, ele fez uma festa pra mim de 18 anos, porque eu não tive meus 15 anos. Aí ele fez uma festa pra mim de 18 anos e eu já tava passando por um momento bem complicado nesse tempo. Quando ele resolveu fazer essa festa de 18 anos, gente, as coisas pioraram muito, porque antes eu pensava assim, eu sempre tive na minha cabeça que eu não ia ser adulta. Eu não sei por que eu tinha isso na minha cabeça, mas eu pensava que eu não ia viver a fase adulta. Eu não ia, não sei, eu pensava que eu ia morrer antes de ser adulta, era isso que eu pensava na minha cabeça. Aí, quando eu fiz 18 anos, parece assim que foi uma crise de tudo. Parece que quando eu fiz 18 anos foi que eu comecei a entender as coisas que aconteceram com a minha vida. E muitas coisas, muitos questionamentos, muitos porquês começaram a vir à tona na minha cabeça. E eu fiquei muito mal, muito mal nesse tempo mesmo. Ele me ajudou muito. E aí ele fez os 18 anos e piorou mais ainda, porque eu ia ver pessoas que eu estava ali com conflitos na minha cabeça. Aí eu passei muito mal, tive gastrite psicológica nesse tempo, eu não conseguia comer nada. Tudo que eu comia, eu vomitava, eu enjoava, eu passava mal. Eu tinha uma dor de cabeça insuportável, gente. Era o dia todo com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E sono. Parecia que o meu corpo, eu até cheguei a falar para a psicóloga, parecia que o meu corpo queria desligar a minha mente queria desligar a qualquer custo para eu não ter que pensar, nem ter que lembrar de nada. E aí eu dormia e passava, só que a partir do momento que eu acordava, eu sentia muita dor de cabeça e muito sono, eu tinha que dormir. Era isso que eu vivia, gente. Durante essa festa aí de 18 anos, até chegar o dia de 18 anos, né? Teve os 18 anos, foi tudo certo, nem tudo assim. Qualquer dia eu conto pra vocês, gente. Quando eu sentir mais liberdade poética pra falar, eu vim aqui falar pra vocês, porque só de falar eu começo a me tremer e passar mal, e eu não quero ficar revivendo isso aqui. É pra contar minha história com o Danilo, apesar de que isso faz parte da minha história com o Danilo, né? Nos meus 18 anos, ele me pediu em casamento. Só que eu tava muito mal, gente, muito mal mesmo. Aí eu aceitei. Se eu achar vídeo, eu vou colocar aqui do lado pra vocês. Eu aceitei, mas de coração mesmo, eu não tinha aceitado. Depois, quando ele chegou em casa, eu falei pra ele, conversei com ele, que eu só aceitei mesmo, mas eu tava muito mal, eu não tinha cabeça pra pensar nisso naquele tempo. Enfim, ficamos noivados pro pessoal, mas pra gente, a gente não tava noivado. Aí depois, né, passou mais alguns anos, em 2020, depois da pandemia, foi que eu pedi pra me separar dele. Ou foi 20 ou foi 21, eu não lembro muito bem. Foi que eu conversei com ele e falei que era melhor a gente se separar. Gente, não é importante que vocês saibam que nenhuma das nossas separações foi por causa de traição, tá? Nunca teve uma terceira pessoa no meio da gente, graças a Deus, nunca foi isso. Até onde eu saiba, tá? E aí em 2020 eu conversei com ele que eu queria me separar porque eu tava muito mal de novo, gente, depois da pandemia, que eu fechei minha loja. Parece que tudo começou a dar errado, sabe? E aí ele estava começando com a empresa dele de energia solar, muito empolgado. E eu sentia que a minha derrota, não ia impedir ele de conquistar as coisas dele. Daí eu ficava pensando assim, ele tá saindo, tá trabalhando, e eu tô aqui, todo dia tô mal, ele chega aqui, ainda tem que fazer a comida pra mim, ainda tem que me ajudar, tem todo esse trabalho. Se eu amo ele, eu não quero isso pra ele, eu quero que ele evolua e não fique preso com as minhas derrotas, com as minhas fraquezas. Conversei com ele, falei que queria terminar. E aí ele não aceitou, porque ele falou não queria terminar, mas eu insisti muito e pro meu bem, ele acabou aceitando, mas ele nunca largou a minha mão em nenhum momento. Aí eu continuei morando lá na casa dele, porque eu não tinha pra onde ir, até que depois eu ganhei essa casa aqui da minha mãe, né? Tem vídeo aqui no canal contando, também da casa que eu ganhei essa casa aqui da mamãe. E ele sempre me apoiando, gente, sempre me apoiando em tudo. Nunca largou a minha mão, nunca, nesse tempo que a gente ficou separado, nunca teve outra pessoa no meio da gente. Eu não conheço ninguém, ele também não, que eu saiba.
A gente sempre continuou na parceria, ele sempre continuou nessa parceria incrível, me ajudando, me apoiando em tudo que eu precisava. E aí ficamos separados esse tempo, foi que eu vim morar pra cá, comecei a gravar aqui pro canal, e aí depois ficamos todo esse tempo separados, ele continuou morando pra lá, eu vim pra cá. Aí aconteceu lá o caso de saúde com a avó dele, que ela precisou da casa, aí ele veio morar um tempo aqui. E aí depois, antes dele voltar lá pra casa da avó dele, eu conversei com ele, né, falei que a gente já tava há muito tempo nesse negócio que a gente tava separado, mas continuava junto. A gente sempre continuava muito junto. E se não, a gente não fosse voltar para ficar de verdade, era melhor a gente se separar de vez e nunca mais um saber nada do outro, porque senão a gente estava só impedindo um a vida do outro. Eu estaria impedindo a vida dele de conhecer a pessoa certa, ideal para ele, e ele também estaria impedindo a minha vida. Estaria um segurando o outro para no final não dar em nada. Aí eu conversei com ele, eu falei, olha, eu vou te dar um mês, tu pensas aí o que tu queres pra tua vida, se tu quer tentar de novo ou se tu quer desistir de vez. Aí ele falou, não, eu quero tentar de novo, não sei o que. Eu falei, não, mas eu quero esse prazo de um mês pra te pensar. Eu sou chata, eu tenho minhas exigências e tal. Falei pra ele lá o que me incomodava no nosso relacionamento antes e... enfim, foi isso que ficou acertado. Aí, eu nem contei pra vocês, né? Mas em março, ele faz aniversário num dia e eu faço aniversário no outro. Era por isso que toda vez que eu falava a data do meu aniversário pra ele, ele não acreditava, porque o dele era um dia antes. E ele pensava que eu tava meio que trollando ele, entendeu? Aí depois que eu vi saber que era um dia, o dele é nesse dia e o meu é nesse dia. E aí um dia antes do aniversário dele, né, eu falei pra ele, olha, o prazo da data é esse. Pra gente decidir se vai ficar junto de vez ou se vai se separar de vez. Aí chegou esse dia, a gente sentou, conversou de novo e resolvemos que íamos ficar junto, que voltamos. Aí eu contei pra vocês aqui num vlog, só que teve muita gente que não assistiu porque eu não fiz um vídeo específico pra isso. Mas eu contei num vlog antes do meu aniversário, foi. E aí a gente voltou e começou a ficar junto de novo. Aí agora a gente tá junto de novo e agora estamos noivado. Agora ele me pediu em noivado e vamos casar no ano que vem, no dia exato, se tudo der certo e se Deus permitir, no dia exato que a gente completa 10 anos de companheirismo, de relacionamento, de parceria, de tudo, entre idas e vindas. 10 anos juntos. No dia que a gente completa 10 anos é o dia que nós vamos selar essa união perante a Deus e aos homens. E essa foi um pouco da nossa história de como a gente se conheceu, quando a gente começou a ficar, namorar, se separar, namorar de novo, agora noivar e depois, em breve, vocês verão o vídeo do nosso casamento. Eu espero que vocês tenham entendido e um beijo e até o próximo vídeo.